Olá, gente! Tudo bom por aí? Como que vocês estão? Boa noite! Hoje, dia 5 de junho, a live sobre profecias marianas está começando. Vou pedir para você que está entrando aqui enviar essa live para o máximo de gente aí que você conhece, encaminhar ela. Eu estou fazendo isso agora. Nós vamos receber aqui no meu perfil o André Cardoso, que eu já vi, ele já entrou aqui pela live. E eu vou, pronto, encaminhar aqui. Peço que você faça o mesmo. Essa live vai ficar salva. Então eu peço também que você que vai ver depois, que possa compartilhar e aproveitar muito esse conhecimento. Olha só, já vou adicionar ele. Técnicos. E eu já convidei o André. O tema dessa live hoje é Fátima. Vocês conhecem a mensagem de Fátima? Tá conseguindo me ouvir? Olá, estou te ouvindo bem, te vendo bem. Boa Que bom. noite. Boa noite. Como Que você bom está? reencontrar. Muito bom. Olha aí, Muito já tem bem, bastante graças a gente Deus. entrando. André, aqui no meu Sim, perfil, nós nunca fizemos nada parecido, mas eu tenho sentido a necessidade de falar das coisas que eu amo, né? Então, como esse é um espaço para a gente compartilhar daquilo que é bom, e eu sei que você tem propriedade para falar sobre as profecias, a gente é amigo, nós somos compadres, e eu vou pedir para que você se apresente, porque nós amamos as mesmas coisas, né? Então, esse encontro é providencial. Já há muito tempo você faz parte da minha vida, eu fico muito feliz em te receber aqui. Então, por favor, se apresente para os meus amigos. bom, Valquíria, meu nome é André, né? Como você bem disse, a gente já se conhece acho que há longos 3, 4 anos aí. Eu sou formando de pedagogia, que não tem nada a ver com o assunto da live, mas de qualquer forma é algo que faz parte da minha vida. Tenho a alegria de ser padrinho da Maria Clara, né? E na minha vida pessoal, enquanto católico, estudar, conhecer e procurar me aprofundar cada vez mais sobre as aparições de Nossa Senhora, né? Fátima, né? Acho que o assunto da nossa live de hoje, já entrando um pouco no assunto da live de hoje, é o grande amor da minha vida, né? Nasci por um milagre de Nossa Senhora de Fátima, quando tinha 7 anos, que foi quando comecei a tomar consciência um pouco da questão da fé. É muito engraçado, né, Val? Porque a gente sempre fala e comenta que as crianças elas começam a ter consciência da fé, dos próprios pecados, das próprias questões, quando elas têm 7 anos, né? A gente diz a idade da razão. E comigo foi de fato 7 anos. Eu me lembro claramente quando a minha mãe me botou de castigo e aí ela me deu para ler, né? Porque mãe é assim, né? Dona Então você vai Irene, ficar de ela castigo e é vai ler. esperta. Ela é colérica, né? Vai ler e me deu um livro de criança, né? Da época. Mas na estante tinha esse livrinho chamado Fátima, segundo os manuscritos da Irmã Lúcia. E eu, que já gostava muito do assunto, né? Desde criança, sempre fui muito santeiro, muito de igreja, é, comecei a ler. E esse livro, falando sobre Fátima, falando sobre as aparições, me levou a entender o que é a salvação da alma, o quanto a alma vale diante de Deus, o quanto uma alma vale diante de Deus, né? Seja aquela alma que está dentro do ventre da mãe, que ainda não nasceu, né, mas que já foi concebida e que já é amada por Deus, seja aquela alma que se apresenta diante do juízo, idosa, ou aquela alma que, nas circunstâncias da vida, é tomada por uma fatalidade e tem que se apresentar diante de Nosso Senhor. Né? Então, desde muito cedo, graças a Deus, Fátima entrou na minha vida e eu devo dizer que devo a salvação da minha alma a isso, né? Porque depois foram entrando outras aparições marianas e outras coisas que me levaram a estar mais próximo de Nossa Senhora, né? E a isso com certeza eu devo a salvação da minha alma. Falar de Fátima é um tema muito delicado. Primeiro porque é um tema muito extenso, né? Foram 6 aparições, Nossa Senhora permitiu voltar uma 7ª vez, prometeu voltar uma 7ª vez. Eu vou pedir Pode só para dizer. você segurar um pouquinho, porque eu quero que quem está chegando aqui entenda. Eu deixei fixado o título da nossa live. O André, então, se apresentou para vocês. Daqui a pouquinho eu vou perguntar mais sobre a vida pessoal dele. Mas nós estamos aqui hoje também com uma missão.
de propagar as mensagens de Fátima. Então, antes da gente entrar propriamente, né, que eu vi que você já embalou ali, você já ia começar, que a gente fale nesse preparo para a introdução da mensagem de Fátima. Como você disse, existem muitas outras aparições. Eu andei dando uma pesquisada, parece que são mais de 2.000 conhecidas, mas a igreja tem poucas que ela, não digo autoriza, mas que ela reconhece. E aí a gente tem que entrar com muita cautela nessa seara, porque, para quem não conhece, nós somos católicos, né? Mas aqui no meu perfil eu tenho pessoas que assistem de diversas religiões. E a gente tem, nas profecias marianas, um caráter de revelação privada. Então, a igreja, ela não obriga ninguém a crer nessas aparições. Somente aquelas que realmente você consegue ver que não há nada contrário à revelação, porque ela já se deu totalmente, né, a revelação com os apóstolos, com Jesus Cristo, né? Eu vi um vídeo do padre Paulo Ricardo que ele falava que a partir do momento que o último apóstolo vivo faleceu, ali se encerrou toda a revelação. Né? Então, essas profecias marianas que aconteceram, e elas, a primeira delas, se eu não me engano, é Nossa Senhora do Pilar. Talvez eu possa estar enganada. Né? Mas isso já foi para um apóstolo, né? Que isso Sim, aconteceu. Santiago de Compostela. Sim, Santiago, estando na Espanha, vê Nossa Senhora em bilocação. Nossa Senhora ainda estava na Terra, né? Ainda não tinha sido glorificada no céu. E foi a primeira aparição mariana. E De fato, essa bilocação, só para quem não conhece, é o fato de você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, ela em exatamente. vida, ainda isso aconteceu, isso é registrado, né, na história. E existem vários. Imagina, então, desde a época que ela era viva, isso aconteceu. Que ela E é permanece viva. acontecendo. Que ela era. Né? Que Que ela é ela é, viva. mas enfim. Né? Mas Então, se você assim, puder falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse caráter das aparições para a introdução do tema. as aparições de Nossa Senhora, como a Valquíria disse, né? Elas são revelações privadas. Mas nós devemos ter dois cuidados. Um de ir para um extremo de dizer eu não acredito em nenhuma revelação privada. Por quê? Dentro da Sagrada Escritura há revelações privadas. Pedro tem visões, São João tem uma visão que é uma revelação privada, que é o Apocalipse, né? E que, no entanto, é a revelação pública da Igreja e de fé católica. Né? Então, há dois cuidados. Um de você dizer eu não acredito absolutamente em nada, e a outra é de você dizer eu acredito em tudo, e a partir de agora, tudo que me aparece em relação à revelação privada, e a que Nossa Senhora daqui e acolá falou, eu acredito. Que é um grande perigo, né? São Paulo vai dizer, né? O justo vive da fé, né? O meu justo vive da fé. A fé é exatamente acreditar em algo que nós não vemos, porque Deus, nosso Senhor, o revelou, né? Por meio da igreja. E o grande problema de hoje em dia é uma grande gama de pessoas que procuram 1001 aparições de Nossa Senhora, de Nosso Senhor, dos santos, revelações, padres, freiras, supostas místicas. Hoje em dia no Brasil tem uma calhamaçada de gente assim, inclusive levada por influencers católicos, né, nas costas, e dizer que isso é uma verdade absoluta e que às vezes vai até mesmo contra aquilo que a própria igreja ensina. André, Né? para mim Até a tua década. imagem, só um minutinho, André, para mim a tua imagem tá cortada aqui, ó. Se você puder só ajustar um pouquinho, isso, Deu boa? isso, ficou Ah, melhor. agora tá certo. Quando, até 1964, a igreja tinha um caráter de que os católicos só podiam acreditar naquelas revelações que a igreja autorizou, estudou e autorizou. Né? No caso das aparições marianas. No caso das visões dos santos, não é assim. Desde os papas da Idade Média, desde antes de Santo Afonso cita isso, se eu não me engano, nos livros dele, há um documento que diz que os católicos podem e devem acreditar nas revelações piedosas dadas aos santos e às almas místicas. Né? Só que é diferente de uma revelação de caráter público, não no sentido da revelação pública, que é o Evangelho, né? Uma revelação de caráter público que é uma mensagem para o mundo inteiro, quando Nossa Senhora aparece e dá uma mensagem para todo o mundo. Né? Através de uma revelação privada, Uma é revelação preciso tomar um privada. cuidado. Exato. E o que ele diz? A partir do ano de 64, o Papa Paulo VI dá uma autorização, um breve, que diz que todo católico pode acreditar, dentro da medida da prudência, naquelas aparições que não contradigam a fé católica. Então, você conhece a fé católica e diz,
se isso em um ponto contradiz a fé católica, pois deixo imediatamente de acreditar. Né? Há diversos casos, eu mesmo estudo, porque tem uma das matérias de estudo da minha vida, né, aparições de Nossa Senhora e de Nosso Senhor, né, que falam, que usam, né, do nome de Nossa Senhora, de Nosso Senhor dos Santos, e que às vezes tem uma certa conduta, uma certa palavra, um certo agir que não é católico. E aí eu tenho que dizer, pois não acredito, porque não é católico. Nossa Senhora, antes de tudo, ela é católica. Ela jamais vai dizer algo que vai contra a doutrina da igreja. Né? Por exemplo, numa aparição, eu não vou entrar em polêmica de aparição falsa, aparição verdadeira aqui, mas numa aparição, Nossa Senhora direciona uma hóstia para um vidente, né, que queria receber aquela hóstia, e Uma ela hóstia, diz para para o quem vidente assim: não sabe, é a partícula do nosso Senhor Jesus, nós católicos comungamos. E ela diz assim: eu vou deixar que o ministro da Eucaristia, começa por aí alguns problemas, né? Vá até acima da casa do cachorro, da casinha do cachorro que tem no quintal, né? E lá estará uma teca, que é um recipiente pequeno onde se guarda a hóstia, com a Eucaristia. Quando eu li isso, eu disse: essa aparição não é verdadeira. Nossa Senhora jamais deixaria uma hóstia em cima da casinha do cachorro, né? E ela dizendo que veio do céu e tudo que era para comunhão, isso não existe. Não é possível. Nossa Senhora não faria um absurdo desses. Né? E assim, várias outras coisas, aparições que dizem que Nossa Senhora brincava de esconde-esconde com os videntes. Uma coisa assim, absurda, completamente fora do normal. Dessas aparições nós temos a prudência. Né? A prudência de católicos que, antes de tudo, acreditamos naquilo que Nosso Senhor revelou. Né? Ainda que um anjo do céu desça e lhes ensine uma verdade diferente daquela que nós ensinamos, que seja excomungado, de São Paulo. Né? Então, assim, ainda que um anjo de luz nos fale isso, nós não acreditamos. Nem um papa, nem um padre, nem um bispo, e muito menos um ser espiritual, pode nos dissuadir, nem nos tirar, no mínimo, da nossa fé católica. Né? Então, assim, é uma segurança que nós temos em Jesus Cristo. Né? E as aparições, elas não servem para que Nossa Senhora diga verdades novas. Né? Pelo contrário, ela traz confirmações ou luzes sobre um determinado dogma. Por exemplo, Lourdes. Nossa Senhora aparece para agradecer e confirmar a Imaculada Conceição. A França foi o único país em que a maioria esmagadora dos bispos votou diante do Santo Padre para que não fosse proclamado o dogma da Imaculada Conceição. 4 anos depois da Segura, proclamação do dogma... André. Segura, André. Calma, calma, calma. Olha eu fazendo a vez da... Eu estou do segurando Faustão. Ele tem muito conhecimento. Vocês podem perceber que ele fala quando ele fala com propriedade, por isso que eu quero que ele volte muito mais vezes. Ele já sabe do desejo do meu coração. Se for da vontade de Deus, nós teremos uma série, já estou dando spoiler aqui nesse perfil. Não sei se semanal ou como Nossa Senhora vai nos instruir, mas para que a gente faça de um modo cronológico as aparições marianas. A gente decidiu começar por Fátima porque a ideia surgiu lá no dia 13 de maio, né? E Maria, que é a que nos une não só do céu, mas também é da terra, porque ele é o padrinho da minha filha Maria Clara, ela é de maio. Então, esse desejo surgiu, ele né, aceitou, topou, e estamos fazendo agora em junho. Vocês verem, teve um lapso. E nesse lapso de tempo nós resolvemos que seria por bem passarmos por algumas, não todas, como vocês viram, é impossível, são mais de 2.000. Né? Então, passarmos por aquelas principais, e elas, como ele bem disse, o André bem trouxe aqui pra gente, elas não contradizem dogmas da igreja, quando não elas afirmam, confirmam. Aquilo que é frutuoso nessas mensagens são os frutos do Espírito, então conversão, né? São frutos de milagres, prodígios verdadeiramente comprovados. Então, a própria igreja tem uma prudência, mesmo a própria escritura tem revelações privadas, então dando um apanhado geral de tudo que a gente trouxe aqui. E o André já estava entrando em Lourdes, mas se segurem aí que Lourdes vai ficar para uma outra live. Nós Uma vamos outra live, sim. agora, então, entrar no terreno de Fátima. André, vai. Bom, a continuação do fato, né? Eu entrei e ia fazer e voltar para Fátima, né? É que Nossa Senhora em Lourdes fala da Imaculada Conceição
Em Fátima fala da sublimidade do rosário, né, e do poder de Nossa Senhora enquanto corredentora, né? E então assim, em cada aparição, a Imaculada ela coloca algo dela, mostra algo dela que já é proclamado pela igreja ou algo que ela vem refletir com os videntes, né? E que ela vem elucidar com os videntes. E assim nós vamos ter em todas as aparições que a gente for passando, né? Em Fátima, ela traz essa característica especial do rosário, né? Da reza do rosário, e ela diz: eu sou a Senhora do Rosário. Mas muito antes disso, Nossa Senhora se apresenta como medianeira de todas as graças, corredentora dos homens, imaculada, né? Por meio do que? Da sua própria conduta. Nós estamos em Portugal, então, em 1916, um pouco antes das aparições, né? Portugal é, nesse momento, uma república governada pela maçonaria, né? Nós temos um governo bem forte maçom, tanto que em 1919 a primeira capelinha que Nossa Senhora pediu vai ser explodida pelos maçons, e os instrumentos da capelinha vão ser levados em procissão, numa procissão profana, pela maçonaria. Nós estamos então em Portugal, dominado pela maçonaria, onde a igreja não tem liberdade de exercer o poder sobre as almas, onde as almas são oprimidas, né? Porém, no interior, né, no fundo de Fátima, no fundo de Portugal, nós temos Fátima, né, e uma pequena paróquia ignorada num lugarejo do fundo do barro de Portugal, né? Esse lugar, chamado Cova da Iria, né, que se desenvolveu dentro de Fátima, já tinha uma lenda de muçulmanos que estiveram ali. Esse lugar de Portugal foi colonizado por muçulmanos na época da invasão muçulmana, né? E ali, sobre o relato que se conta é que naquele lugar onde Nossa Senhora apareceu, os muçulmanos tentaram formar uma pequena colônia. E um dia, um muçulmano, estando naquele lugar, na Cova da Iria, que Nossa Senhora iria aparecer séculos depois, viu uma senhora muito bonita, mas com um olhar muito grave e muito sério e até amedrontador, que fez com que eles não estabelecessem ali colônia. E aquele lugar ficou descampado, né, não foi construído casas ali, não foi colonizado, e se chamou Cova da Iria, primeiro porque ali na beira tem um rio onde foi martirizada Santa Irene, mas foi também chamado Fátima, em homenagem à filha do profeta Maomé, né, que se chama Fátima, e como era uma mulher muito bonita, o muçulmano na cabeça dele resolveu colocar em nome da filha do profeta. Depois, quando foi cristianizado, se colocou Cova da Iria, porque ali se passa o rio aonde Santa Irene foi martirizada anos antes, uma santa mártir de Portugal. Bem, Nossa Senhora, já muito antes, escolhe Portugal, escolhe aquele lugar. Portugal é o país da Imaculada Conceição, onde, pela primeira vez, um rei faz que todos os magistrados, antes que seja dogma, prometam, diante de Deus solenemente, que defenderiam, se fosse preciso, com o sangue, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. E isso é já uma vocação de Portugal, né? Então nós vemos que essa é a Portugal que os pastorinhos convivem, uma Portugal muito piedosa, que é, ao mesmo tempo que datada pelas datas dos santos, então eles sabem que é dia de feriado porque é dia do santo, tal, né? Dividem o dia pelo ângelus, das 6 da manhã, do meio-dia e das 6 da tarde, né? Rezam o terço e todos têm no bolso um rosário, né? O povo muito piedoso. E o governo maçom. Nós estamos em 1916, as crianças brincam e veem num lugar sobre o poço da casa de Lúcia, elas veem um anjo, né? O anjo aparece e nas memórias a irmã Lúcia conta que ele diz: não tem mais, eu sou o anjo da paz, né? Há uma grande conclusão de vários sacerdotes, embora isso não seja provado e não seja afirmado categoricamente, que esse anjo, que é o anjo de Portugal, é São Miguel. Então aqui é uma aparição de São Miguel também. Portanto, uma aparição para os nossos tempos, porque Leão XIII consagrou os nossos séculos, os séculos que viriam, o século XX e o próximo, a São Miguel. Então, São Miguel aparece abrindo o século XX, né? E ele fala, né, que é o anjo da paz, ensina a oração do meu Deus eu creio, que é uma oração muito conhecida, meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-vos, né? É uma oração de reparação e diz: orai assim, os corações de Jesus estão atentos às vossas súplicas. E deixam eles em êxtase, né? Algo que eles não entendem, não compreendem, crianças, 3 crianças, né? A Jacinta,
de 7, o Francisco de 9 e a Lúcia de 11, né, crianças muito pequenas, abismados ali em Deus. Né? Antes das aparições, essas crianças eram crianças extremamente vivazes. Né? A Lúcia conta que a Jacinta gostava muito de dançar, o Francisco gostava muito de jogar, tocar flauta, jogar, cantar. Né? Ela também gostava muito de bailar, se vestir e tudo, toda aquela vaidade de criança e de gente normal, comum. Ou seja, não gente afetada. Eu acho curioso porque dentro dos interrogatórios, o Santuário de Fátima fez uma bela coisa publicando todos os interrogatórios que tiveram com os pastorinhos. E foi coisa. É um documento de quase mais de 12 mil páginas. E nos interrogatórios, eles perguntam para a mãe dos pastorinhos, do Francisco e da Jacinta, se havia na casa deles alguma coisa que falasse sobre aparições. Porque é importante, porque eles podem ter sido influenciados, entende? Por uma mentalidade sim. E eles, nós não havíamos, nós tínhamos um livro que contava por cima que Nossa Senhora havia aparecido anos antes em La Salette. Mas nada muito vivo. O relato que dominava na casa era o da Paixão de Cristo, tanto que a Lúcia sabia contar a paixão inteira, desde o começo até o final, com riqueza de detalhes. A mãe da Lúcia era uma senhora extremamente virtuosa e os pais do Francisco e da Jacinta também, extremamente virtuosos. Né? Nós percebemos a grandeza e a vocação que se tem de uma família católica, né? Que criam filhos para o céu. Né? Se a mãe da Lúcia não tivesse tido todos os filhos que Deus quis, nós não teríamos hoje uma Lúcia de Jesus. Né? Se a mãe do Francisco da Jacinta não tivesse tido até a última filha, que foi a Jacintinha, né? Se eu não me engano, eles são 12 irmãos. Eu posso estar errado, mas se eu não me engano, são 12. Né? Nós não teríamos hoje Santa Jacinta Marto, né? A mais pequena das santas e de todos os santos da igreja, não mártires, os menores. Né? Então, assim, é uma grandeza a graça da família católica, de uma educação católica. E os pastorinhos brincavam e viram o anjo, que lhes pede oração. E rezam do seu modo. Né? Rezam do seu modo e vão para os campos levar as ovelhas passear, são muito próximos os três entre si, são primos, né? Jacinto e Francisco são irmãos, Lúcia, prima dos dois, mais velha. E eles brincam, é muito engraçado, porque eles vão rezar o terço, veem que precisam rezar o terço, mas queriam ao mesmo tempo brincar. Então eles vão rezando, né? Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. Desse jeito o terço vai acabar mais rápido, né? E um dia, fazendo isso, brincando, quando Jacinta, brincando de amarelinha, né, dá o último passo da amarelinha, o anjo aparece, né, e diz, o que fazeis? Ou seja, o que vocês estão fazendo? A mundo aí precisando, orai muito. Os corações santíssimos de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Ofereceis constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. E aqui entra toda a espiritualidade de Fátima. Por isso que eu começo com o anjo. Porque sem ele, nós não entenderíamos o que foi as aparições de Fátima. Porque Nossa Senhora vem pedir sacrifício, penitência e oração e reforma de vida. Para nós, pessoalmente, Fátima é um convite à reforma da minha vida. Não ofendam mais a Deus, Nosso Senhor, porque já é tanto ofendido. Mas, em relação à igreja e aos outros e ao mundo todo, é um pedido de reparação. Eu preciso rezar pelos outros. Entende? Então, assim, ela me ensina o que é aquilo que eu recebo no meu batismo enquanto católico. Quando nós somos batizados, nós somos confirmados com o óleo do crisma como sacerdotes, profetas e reis. A tríplice missão que Cristo assumiu. Sacerdote, profeta e rei. Né? No sacerdócio de Cristo, nós somos participantes, oferecendo a nossa própria vida em reparação pelos pecados do mundo todo. Primeiro, numa forma de conversão, a minha conversão e a minha vida com Deus, a minha vida espiritual com Deus, serve também de reparação pelos pecados do mundo todo. E é isso que o anjo vem ensinar para os três. E por último, né, na última aparição, então ele fala antes, né, que para que eles se ofereçam a Deus de tudo que puderdes, num sacrifício em ato de reparação pelos pecadores, pelos pecados com o qual ele é muito ofendido. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Veja bem, aqui tem uma coisa que o anjo fala que eu acho que seria muito bom.
Eu falo aqui para um perfil direcionado, sobretudo, a mães católicas, né, e a mães de todas as outras religiões também. Né? Vejam que existe um sacrifício em que eu me ponho, né, e que é importante. O sacrifício de um dia de jejum, o sacrifício de um dia de penitência, um sacrifício de um doce que eu não vou comer, de uma palavra que eu não vou falar, de uma rede social que eu não vou entrar. Mas existe um sacrifício que é muito mais importante e que o anjo coloca. Sobretudo, aceitai e suportai o sacrifício que o Senhor vos oferece. O sacrifício do dever diário. O sacrifício de cada coisa aceita por amor a Deus aquilo que me mortifica e me contraria. Sendo como mãe de família, sendo em relação aos meus filhos, sendo como esposa, sendo como mulher. No meu caso, como estudante. No meu caso, como professor. Como filho, né? E esses sacrifícios do meu dever de Estado cumprido bem. Aquele dever que eu tenho, né? No caso dos casados, o dever do casado. No caso do solteiro, o dever do solteiro. É aquilo que vai me santificar por primeiro. Não adianta de nada eu viver aí, tomar 1001 sacrifícios, 1001 silícios, se eu não vivo o meu dever, aquilo que Deus me pediu. Né? Esse é o ponto central da nossa missão. E por último, o anjo vai aparecer. E é engraçado porque em Fátima, Jesus vem primeiro que Nossa Senhora. Geralmente vem Nossa Senhora para preparar para Jesus, né? Aqui em Fátima é o contrário. Porque o anjo vem e traz nas mãos a Eucaristia, traz Jesus. Então, trazendo uma partícula da Eucaristia e um cálice com vinho, né, que é o sangue de Jesus, né, ele entrega aos pastorinhos, né, e o anjo deixa o cálice voando no ar, e se prostra junto do lado dos pastorinhos. Que cena muito bonita, né? É incrível pensar nisso, né? Os anjos e os homens que adoram Deus, feito carne, na Eucaristia, né? E rezam juntos a oração do anjo, né? Meu Deus, eu creio, eu adoro, espero e amo-vos, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente. E rezando essa oração, o anjo toma a Eucaristia e diz algo que vai ficar profundamente gravado na alma deles. Tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. É para mim, de toda a mensagem de Fátima, aquilo que mais me chama a atenção. Reparar Jesus na Eucaristia, que em todas as santas missas é pisado, jogado fora, muitas vezes profanado, entra nas almas em estado de pecado mortal e, portanto, uma comunhão sacrílega, almas que não estão preparadas para receber Jesus e que não vivem uma vida de fé. E agora, muito pior ainda, com tantas comunhões recebidas na palma da mão de qualquer forma, as partículas jogadas no chão, toda uma situação, hóstias roubadas, levadas para bruxaria e para outras coisas. Então já é uma situação que Nosso Senhor vem profetizar, né? Mas que já vem dizer, pedindo reparação. Isso é muito bonito. O Francisco, apesar de ter muito pouca idade, ficou com essas palavras muito gravadas dentro de si. E ele disse assim, né, quando estava morrendo, a Lúcia falou para ele assim: Francisco, veja bem, quando você chegar no céu, né, for falar com Nossa Senhora, porque eles sabiam que eles iam para o céu, que Nossa Senhora vai prometer para eles que eles vão para o céu. Você vai falar de tal situação, pede por mim, pede pela Jacinta, pede pelo Santo Padre, pede... Francisco diz, não. Essas coisas você pede para Jacinta. Quando eu chegar no céu, eu quero olhar para Nosso Senhor. E a única coisa que eu quero é consolá-lo. Mais nada. Quero consolar Nosso Senhor no céu. Veja como isso se gravou na alma dessa criança de 8 anos. É uma coisa muito especial e muito bonita. E eles continuam vivendo uma vida de penitência, né, até lá, e de tudo que podem. Aí é engraçado que eles fazem uma batalha de penitência. Pô, joga merenda para os animais para poder comer bolota verde das árvores e passar mais fome. Fica a tarde toda sem beber água. Amarra uma corda na cintura para poder sofrer por amor a Jesus. A Jacinta, que odeia leite, começa a beber leite por amor a Nossa Senhora. Então, assim, toda uma coisa. E no dia 13 de maio de 1917, pela primeira vez, quando vão levar o rebanho para pastorear, tem pela primeira vez a visão de um relâmpago, o que parece ser um relâmpago, e Lúcia diz, vem chuva, vamos recolher os animais. E quando recolhem, ao passarem diante da azinheira, vem Nossa Senhora. Uma coisa interessante, um mês antes, o Papa Bento XV havia feito uma súplica a Nossa Senhora, por causa da guerra que estava acontecendo, estamos aqui na Primeira Guerra Mundial,
pedindo a intervenção de Nossa Senhora. Ele faz uma encíclica e no final proclama Nossa Senhora Rainha da Paz, coloca essa invocação na ladainha de Nossa Senhora, é a última invocação que nós rezamos na ladainha, Rainha da Paz, e pede a intervenção de Nossa Senhora. Exatos um mês depois, a 13 de maio de 1917, a Virgem Imaculada desce do céu vestida de branco. Uma senhora mais brilhante do que o sol. E então, as duas vêm por primeiro, né? A Lúcia vê, ouve e fala, a Jacinta apenas ouve e vê, e o Francisco de primeiro não vê. E quando acontece que as meninas param, né, diante da árvore, o Francisco diz, mas escuta aqui, tá vindo uma tempestade, tá todo mundo querendo correr, a gente tem que ir um monte de ovelha para casa, e vocês param para rezar? A Lúcia percebe e diz para a Senhora, por que é que o Francisco não te vê? E Nossa Senhora diz, isso que nos conta é a mãe do Francisco, a tia Olímpia. Diz a ele que reze o terço e vai me ver. E na 7ª Ave Maria, Francisco vê Nossa Senhora. Quando eles veem Nossa Senhora, a primeira pergunta que Lúcia faz, da onde é que vem vós me ser? Eu sou do céu. E a Lúcia, delicadíssima, eu vou pro céu. E ela diz, sim, você vai. A Jacinta, vai também. E o Francisco, vai, mas tem que rezar muitos terços. Né? E aí a pergunta que todo mundo faz, o que é que o Francisco fazia que tinha que rezar tanto? Né? E algumas pessoas diziam, era menino, né? Era moleque, né? Como diz o ditado aqui no sul, né? Guri e mulher de bigode, nem o diabo pode, né? Mas com o Francisco não era assim, né? A questão é que o Francisco tinha uma vocação para contemplativo, para monge. Apesar de não ia concretizar essa vocação porque morreu cedo. Mas tinha uma vocação para rezar. Se Nossa Senhora chegasse para ele e dissesse, você tem vocação para contemplativo, o Francisco não ia entender bolhufas. Nossa Senhora disse, vai e reza muitos terços, né? E o Francisco, rezar eu posso, consigo. E ele diz, imediatamente, quando Nossa Senhora fala isso para ele, porque dele não ouve, ele só vê. Veja, a contemplação, vê Deus, né? Então, ele fala, ó minha Nossa Senhora, terços, rezo tantos quantos tu quiseres. Então, no momento, aceita a própria vocação. É da aceitação da nossa própria vocação que depende a nossa santificação. A nossa vocação de pais, mães, solteiros, celibatários, sacerdotes religiosas, seja qual for. Né? Então, assim, Nossa Senhora é maravilhosa. Vejam como é uma catequese. As aparições de Nossa Senhora são uma catequese, que trazem aquilo que a igreja sempre ensinou. E aí a Lúcia pergunta, a Maria da Luz, se eu não me engano, está no céu? Sim, ela está. E a Amélia? A Amélia estará no purgatório até o fim dos tempos. E a gente brinca, né? Eu mesmo brinco também com o padre Marcelo Tenório, né? Que eu vou ficar até o fim dos tempos com a Amélia no purgatório. Já estou fazendo mise en place com ela, né? O que uma pessoa do fundo de Portugal fazia que poderia levar ela para o purgatório até o fim dos tempos? Eu vou te falar, né? eu tô fazendo parte de um grupo, e aí, de um grupo de estudos também, da minha formação acadêmica, e eu falei assim, gente, como advogada, aqui na Terra, é o meu dever saber todas as brechas. Eu tô com o escapulário, é uma brecha. Eu faço corte para São José, é uma brecha. A gente tem que se agarrar nas brechas, porque senão o nosso fim é esse mesmo, se não pior. Até o fim dos Então, tempos. eu me agarro nas brechas, as brechas que os Que santos Nossa abriram Senhora para dá. nós, é o que nos resta, né? Porque se a Nós, gente pensa mesmo, né, que alguém lá do interior de Portugal vai estar no purgatório até o fim dos tempos, gente, agarre nas brechas. Recomendo que vocês vejam o uso do escapulário, consagração a Nossa Senhora e tudo que surgir. Vamos garantir, pelo menos o mínimo. exatamente. E ela fala, né? Quando ela disse, estará no purgatório até o fim dos tempos. E aí Nossa Senhora acaba de conversa boba com os meninos. Né? Não tem que ficar sabendo o futuro. Ela vai dizer para eles, corta a conversa e então grave. Nossa Senhora nunca riu em Fátima. E em nenhuma outra aparição. Não existe. A única aparição que Nossa Senhora sorriu foi Lourdes, porque ela veio agradecer o dogma da Imaculada Conceição. Em Fátima, Nossa Senhora é séria. E ela fala, quereis oferecer-vos a Deus, para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. E a Lúcia responde em nome dos três,
queremos. E Nossa Senhora diz, ides, tendes muito que sofrer, mas a graça de Deus será vosso conforto. Nossa Senhora não é, pelo contrário, aquela mãe que passa a mão na nossa cabeça e nos diz, vem aqui, você não vai sofrer. Nossa Senhora é a mãe que nos ensina e nos leva ao caminho da justiça e da santidade. Pelo contrário. Hoje nós temos uma grande... Graças a Deus, a devoção à Nossa Senhora hoje é muito falada, né? E muito divulgada entre os fiéis. No entanto, nós temos uma devoção muito sentimental à Nossa Senhora. Muito sentimental. Que muitas vezes não é saudável. A devoção à Nossa Senhora deve me levar a querer fazer o que Deus quer. Obviamente, aqui eu não estou dizendo, eu vivo uma vida de pecado, estou em todos os pecados mortais possíveis e imagináveis, vou deixar de rezar a Nossa Senhora. Não, nunca deixe a devoção à Nossa Senhora. Ainda enquanto há um fio de devoção à Nossa Senhora, ainda há esperança de salvação. Mas nós, que já temos uma vida espiritual séria e que queremos progredir na devoção à Nossa Senhora, a nossa devoção não pode ser adocicada. Nossa Senhora nos chama a nos configurar com Jesus. E Jesus morreu sacrificado numa cruz entre o céu e a terra. Essa é a nossa vocação. Há muitos anos eu escrevi algo que alguém já escreveu. Eu tenho descoberto que nada é novidade, né? Quando a gente fala de fé, tudo já foi dito, já foi revelado. São formas novas de trazer verdades eternas, né? E eu escrevi lá no meu Facebook, assim, mais de 10 anos atrás, o Miguel tem 13, então mais que 13 anos atrás, há um evangelho muito antigo e muito novo, que diz, em uma frase se resume aquilo que devemos fazer. Fazei tudo o que ele vos disser. Alguém já disse isso, mas naquela época eu achei que eu estava arrasando. E é isso que Nossa Senhora vem dizer e reiterar em todas as aparições. Fazer tudo o que ele vos disser. Né? E nós temos, sim, um caminho de sacrifício. Mas não significa que é um caminho doloroso, não é uma via dolorosa, é um caminho de amor. Né? É um amor sacrificial, é uma entrega por amor. E quando a gente ama, a gente é capaz de coisas grandiosas, porque Deus nos demonstra o que é o verdadeiro amor. Talvez para alguns aqui possa parecer assim: nossa, mas um Deus que me quer sofrendo, mas um Deus que não quer que eu faça tudo aquilo que eu posso, tá ao meu alcance o prazer, tá ao meu alcance ficar em casa sem fazer nada. Olha essas crianças lá de Portugal que estavam tomando leite porque não gostavam, que estavam deixando de comer porque não gostavam. É simples. Em última análise, ainda assim, o sacrifício é um sacrifício simples, é um sacrifício diário, é uma entrega das pequenas coisas do dia a dia. Nós, como mães, aqui do meu perfil, grande maioria, mas você aí na tua realidade consegue verificar que é muito fácil, a nossa vida é uma vida mole, hoje em dia, então, mais ainda, né? Aquela facilidade de pedir um iFood. Mas e quando vem a adversidade, né? Então, a mãe que ensina, que educa, que a gente tenha fortaleza, que a gente viva a justiça, a gente está vendo agora, né, uma catástrofe tão próxima a nós aí no Rio Grande do Sul. A gente sempre viveu com o mundo, ele sempre teve, né, coisas terríveis, mas quando acontece algo tão próximo que você sabe, poxa, minha família, alguém próximo, ali, fala a minha língua, alguém que eu consigo ver, né, alguém tão próximo fica muito mais evidente. E tem corações duríssimos que ainda não se comoveram com essa realidade, né? Mas aqueles que estão vivendo a realidade e que em algum momento cruzaram as suas vidas com o pedido de Maria e sacrificaram a sua carne com jejum, oração, penitência, diante de algo que é uma calamidade, conseguem passar mais tranquilamente. A gente vê quantas pessoas com fé que viveram essa tragédia, mas que falam, as perdas foram apenas materiais. Você já vê um olhar transcendente, você já vê um olhar de esperança, um erguimento rápido. Vamos limpar, vamos fazer. E outros assim que, infelizmente, por essa falta de treino, definham. E aí precisam contar com aqueles que estão de pé, né? E eu vejo que esses que estão de pé nesse tempo de tribulação, porque é um termo, né, que para alguns pode parecer muito trágico, mas é um período de tribulação. Nós estamos vivendo uma época muito atribulada, né? Que muitas mensagens marianas vinham nos falar dessa época e nós estamos vivendo. E
quanto mais a gente treina, quanto mais a gente obedece, melhor dizendo, porque é um pedido, né, da tua mãe. Quanto mais a gente obedece, mais preparado a gente está. Ou seja, nós temos que correr atrás muito ainda, porque entre o saber e o fazer, tem um lapso. Não, e ela é engraçado isso que você disse, porque ela fala de sacrifício numa época em que talvez nunca houve tanta necessidade de a gente fazer sacrifício por um século tão hedonista, onde as pessoas querem ter prazer. Foge da dor, busca o prazer. Ela fala de penitência e de oração num século do barulho, onde a gente a todo momento está sendo bombardeado de informações, e ela fala de oração. Esse é um remédio que Nossa Senhora nos traz antes mesmo da catástrofe. O grande problema de Fátima, para mim, é as pessoas conhecerem o a 13 de maio na cova da Iria, nos céus aparece a Virgem Maria, os carneirinhos e os pastorinhos, e ninguém ia penetrar no profundo da mensagem. O cardeal patriarca de Lisboa vai dizer: Fátima é o grito desesperado de uma mãe que vê seus filhos brincando à beira do abismo. Ele vai dizer. Repete, André. Isso para mim Repete, é um André. Fátima é o grito desesperado de uma mãe que vê seus filhos brincando à beira do abismo. Ele vai dizer. E de fato, essa é a verdade. Na segunda aparição, a Jacinta e o Francisco, porque daí a coisa fica pública, né? A Jacinta diz que não vai contar. Mas no meio do caminho ela vai. Ai, que senhora tão bonita. E a Lúcia, vez que vai contar. Não, fica descansada. Ai, que senhora tão bonita, mas ela é tão bonita. Quando chega no portão, a primeira coisa que ela diz é: "Ô mãe, vimos Nossa Senhora na covadeiria." Então, assim, acabou com tudo. E aí começam os problemas. E na segunda aparição já estavam coitadinhos cansados, né? Crianças sofrendo, todos os tipos de calamidade, coisas que podia imaginar naquela época. A mãe da Lúcia não poupou a vassoura, porque filha minha não mente, né? E aquela coisa toda. Pedem a Nossa Senhora. Queria pedir-lhes para que me levasse para o céu. Ela diz, a Lúcia pede, né, para Nossa Senhora. E Nossa Senhora diz: sim, a Jacinta e o Francisco eu os levo em breve. De fato, um morreu em 1919 e o outro em 1920. Mas tu ficas cá mais algum tempo. 90 anos. Jesus quer servir-se de ti para estabelecer no mundo, para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Ponto aqui. E a frase é a mais importante, talvez, de toda a aparição. A quem a abraçar, prometo a salvação. E serão queridas por Deus essas almas, como flores postas por mim a adornar o seu trono. Prometo a salvação. É a mãe de Deus quem diz. Eu prometo a salvação àqueles que abraçarem a devoção ao Imaculado Coração. E o que significa a devoção ao Imaculado Coração? É aquela devoção à Nossa Senhora que me leva a venerar nela aquele desejo que ela tem da minha salvação particular, primeiramente, da salvação de todas as almas, né? Segundo, da glória, aliás, em primeiro lugar, da glória de Deus, que Deus reine sobre todos e sobre tudo. Segundo, da devoção que ela tem pelas nossas almas, do amor que ela tem pelas nossas almas, para que nós nos salvemos, né? Em outra aparição, Nossa Senhora vai dizer: se você soubesse o tanto que eu vos amo, choraríeis de alegria, né? E a terceira coisa, aquele ódio que Nossa Senhora tem pelo mal, pelo demônio, pelo inimigo, né? A qual ela esmaga a cabeça, né? E depois pelo pecado. Não pelo pecador, mas pelo pecado, né? Então isso me leva, primeiro, à reforma da minha vida, mas depois a luta para salvar o mais tanto de gente possível, por meio de um apostolado, que é isso que nós estamos tentando fazer aqui, né? Seja o apostolado da fala, da conversa, né? Seja o apostolado do meu dia a dia, do meu exemplo, seja o apostolado da educação dentro da minha casa, como mãe católica, seja o apostolado como sacerdote, como for, né? Ou seja o apostolado da oração, de rezar por essas pessoas e oferecer sacrifício por elas, né? Alguma forma tem que ser de apostolado. Então, assim, ela fala isso e promete: eu prometo a salvação. E depois ela dá os meios, né? Eu acredito que tudo não vai dar para ficar nessa live, vocês uma hora só de live, né, aqui no Instagram. Mas depois ela dá os meios, né, que a gente pode comentar depois em outra live, que é os 5 primeiros sábados, né, a devoção dos 5 primeiros sábados, a comunhão reparadora, né, dos 5 primeiros sábados, o rosário recitado todos os dias, o terço diário,
né? E entre outras formas de devoção à Nossa Senhora, Vocês estão né? A Lúcia não ouve nada entendendo? disso. Não é só fofoca. A gente dá ferramenta. Falei para vocês, gente, a minha formação é na área do direito, eu vou pelas brechas. Aprendam a reconhecer as Exatamente. brechas. Vocês estão com a gente? Vocês estão entendendo que o negócio é sério? Quantos anos vive uma pessoa? Não sabemos, né? Pode durar dias, pode durar horas, pode durar anos. A gente não sabe quanto tempo a nossa existência vai estar aqui nesse mundo. Mas a gente tem um chamado. E a Sim, gente tem um chamado de eternidade. E é isso que eu acredito. E por isso que eu tô aqui falando para vocês. E o André também acredita na mesma coisa. A gente não quer se salvar oh, sozinho. Que sim. graça que tem. A gente quer Mas o todo mais mundo dentro. engraçado, Todo mundo o junto. mais engraçado, o mais engraçado vai ser, sabe o que, Valquíria? Vai ser assim, ó, a gente chegar no céu, e aí, eu tenho um amigo que fala isso, Pedro. Ele diz assim, a gente vai chegar no céu, as pessoas vão chegar no céu e vão dizer assim, por que que o bobalhão do Pedro tá fazendo do lado de Nossa Senhora, sentado lá? E eu vou estar lá bem faceiro, ele diz pra gente, né? Bem faceiro, sentadinho lá, porque eu só segui o que ela falou. Eu abracei a devoção Imaculado do Coração. Nossa Senhora prometeu, eu vou indo nas palavras dela. Né? Então, assim, Exatamente. a gente entra no Exatamente. céu, nem que seja agarrado no ponto de Nossa Senhora. Né? É as pequenas formas que Nossa Senhora dá de ferramenta. Quem abraçar, prometo a salvação. É a mãe de Deus quem promete. Né? E aí a Lúcia diz, e eu fico aqui sozinha, e aqui é bonito, porque Nossa Senhora diz assim, não, filha, tu sofres muito com isso, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus. Isso é muito bonito, porque nas nossas crises, ali quando parece que a coisa é mais difícil, quando parece que o coração vai explodir, quando parece que a gente já não consegue mais nenhum sacrifício, quando parece que tudo é impossível, quando parece que há só barreira, só barreira, só barreira, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduz a Deus. E é tão triste, né, Não André? Ver assim importa. que na nossa realidade enquanto católicos, existem muitos ainda que, apesar de católicos, são órfãos, né? Que não reconhecem na mãe de Cristo uma mãe, mesmo ele tendo deixado explicitamente lá na palavra de Deus, não existe uma vírgula que esteja ao acaso. Não existe uma palavra que tenha sido dita, escrita, revelada, que não faça um sentido para a nossa salvação. Então, quando Jesus fala do alto da cruz, para o discípulo que ele mais amava, filho, eis aí a tua mãe, isso se estende a todos nós, né? Ele quis precisar de uma mãe, e eu vou falar que é uma coisa que talvez eu não acho que seja chocante, porque eu acho que existem muitos católicos na mesma condição que eu. Eu não tinha uma intimidade com Nossa Senhora e eu tinha uma visão até talvez assim um pouco invejosa, assim, poxa, mas por que, que ela é a preferida? Por que ela é a preferida de todas, a cheia de graça? Porque qual foi o que Deus quis fazer nela que ele não pode fazer na minha vida? Isso é terrível, mas eu tinha um- uma ferida assim no meu coração de desejar as coisas com inveja. E eu precisei poder pronunciar isso. Depois veio um tempo da minha vida que eu conheci outras vertentes e religiões, eu sempre fui católica, tá, gente? Mas tinha pessoas próximas, amigas que falavam, que mostravam, principalmente pessoas com outras vertentes religiosas, né? Protestantes, principalmente, e entrava tudo naquela caixinha do adorar a imagem, do não é isso, só se vai a Deus e tudo mais. Por Jesus, ele é o único caminho, e de fato ele é o único caminho, ninguém está questionando isso. Mas ela é aquela que aponta o caminho. E o que me fez entender por meio da inteligência, porque a fé pede razões para crer, né? Não é uma fé boba, uma fé cega, foi o Tratado da Verdadeira Devoção. Primeira vez que eu li o Tratado da Verdadeira Devoção, e fica aqui uma sugestão para vocês que estão assistindo, acompanhando a live, para que vocês entendam qual é o papel de Nossa Senhora no mundo, né? E aí a gente vê que há um rei, que há um filho, e ela é a esposa do rei. Ela é a mãe do filho. E aí, uma das partes que para mim é mais linda, e eu quero dividir aqui com vocês, São Luís fala que imagina que você é um súdito desse reino, que é o que nós somos, súditos, né? Também filhos. Mas imagina que você é um súdito desse reino, onde há o grande rei, há a rainha,
e você quer oferecer para esse rei uma maçã, a mais bela que você colheu. E você vai entregar diretamente para ele. Você pode até ter o acesso direto a ele, mas todo mundo vai entregar as suas maçãs e ele vai ter um aposento inteiro de maçãs entregue pelos súditos, a melhor, a mais bonita da colheita. Agora imagina que você tem acesso à rainha. A rainha que conhece o rei, a rainha que tem intimidade para estar com o rei no recanto mais íntimo desse reino. E você oferece para ela, por favor, ofereça para mim essa maçã para o rei. Ela vai pegar essa maçã, ela vai polir essa maçã, ela vai encontrar o momento perfeito e oportuno para apresentar essa maçã para o rei e vai escolher ainda a melhor bandeja de ouro e vai entregar com um sorriso. Qual das maçãs ele vai se agradar mais de ter recebido? Aquela de todos os súditos ou essa? Entregue das mãos daquela que ele mais ama em todo o reino. Então, quando eu li o Tratado da Verdadeira Devoção, ele vai trazendo essas imagens, essas figuras, eu comecei a me apaixonar de um jeito tão diferente, especial, que eu comecei a ver ali uma mãe, de fato. E eu acho que eu não tinha essa visão. A minha visão era mais como uma filha e outra filha. Eu não me colocava nessa posição de ter uma mãe do céu. Uma mãe que o Cristo quis precisar. E claro, aí isso entra numa outra área da minha vida, que é a área das terapias. Precisei passar por esse cantinho aí das terapias para entender essa relação, né? Mas hoje eu tenho essa mãe, quero servir esta mãe, porque, inclusive, a consagração à Nossa Senhora, que muitas pessoas podem achar, nossa, que coisa mais terrível, herege, você teve que pensar somente em Jesus e ele é o caminho, a verdade e a vida. A própria consagração se chama consagração a Jesus através de Maria, né? Se ele veio até a Terra através dela, também é justo que nós cheguemos a ele através dela, né? Ela é uma mãe que ele deixou para Exato, todos nós. exatamente. Ela diz, então, que ela é o caminho que conduz a Deus, né? O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus, né? É bonito porque nessa aparição, Nossa Senhora fala, não só nessa, ele pede, né? A Lúcia pede para ela já aqui graças de cura, graças de milagres ali para o pessoal, né? Coisas humanas, né? E Nossa Senhora fala isso não é a Lúcia quem conta, isso é um dos biógrafos. Ele vai dizer que Nossa Senhora responde que não curaria nem tiraria da pobreza um dos senhores que a Lúcia pede, porque ela nomeia esse senhor, né? Ela diz que rezasse o terço todos os dias, esse senhor, porque ela proveria os meios dele sustentar a sua família e a si mesmo. Então, assim, não muda a tua realidade, mas te dou possibilidade de viver o teu dever de Estado na vontade de Deus. Né? É bonito pensar nisso, como Nossa Senhora, aquela que é medianeira de todas as graças pessoais para mim, não só aquela mediação universal sobre a igreja inteira, né? Mas para cada alma em particular ela é medianeira, sabendo levar os nossos pedidos para Deus, né? Você citou o exemplo da maçã, que São Luís cita no tratado, né? Mas sabendo depois também trazer de Deus aquelas graças necessárias para nós. Né? E saber o modo como pedir essas graças. Porque ela sabe, eu, Nossa Senhora, sabe muito bem que se eu fosse rico seria um problemaço, porque eu não ia me salvar. Né? Então, assim, é uma grande misericórdia Nossa Senhora ter me feito pobre, porque se eu nascesse rico, talvez eu não estaria no caminho da salvação. Né? E assim, Nossa Senhora fala isso para Lúcia, teu refúgio, o caminho que te conduzirá a Deus, e depois ela mostra o Imaculado Coração pela primeira vez, na palma da mão, o coração cercado de espinhos, né, símbolo das ingratidões e blasfêmias com que a todo momento ele é ultrajado pelos seus filhos. Né, e aí eles compreendem que é o Imaculado Coração que queria reparação. Pela primeira vez, Nossa Senhora comunica para eles uma luz imensa que é Deus. Então ela tem em si, nas próprias mãos, a graça de dar a Deus às pessoas. Né? Então abre os braços e eles se sentem abismados em Deus. A Lúcia fala, pela primeira vez abriu a mão e nos comunicou o reflexo dessa luz imensa. Na verdade, pela primeira vez não, pela segunda vez. A primeira vez foi na primeira aparição. Então assim, se veem eles mesmos em Deus. E continua a vida. Né? A coisa fica pública, Fátima é um ovo, todo mundo vai atrás. 13 de julho
de 1917. Ah, inclusive, 13 de junho é a data do teu casamento, né? Dia de Santo Antônio, é o dia da minha consagração. Eu escolhi para fazer a consagração à Nossa Senhora pelo método São Luís nessa data, exatamente por essa mensagem da Senhora. Deus quer estabelecer no mundo a devoção imaculada do coração. Foi quando eu pedi, porque eu entendi que era o meu chamado pessoal. Cooperar com Nossa Senhora para isso. E me consagrei nessa data em 2014. Ou 2015. Não lembro agora. Enfim, mas já faz algum tempinho. E assim, uma grande graça de Nossa Senhora. E em julho ela aparece novamente, né? A Lúcia pede um milagre. Nossa Senhora diz: continuem a vir aqui todos os meses, até outubro. Em outubro eu direi quem eu sou, porque eu não tinha dito ainda que era Nossa Senhora, e o que quero. E farei um milagre que todos vão ver e vão acreditar. E ela fez. Foi o milagre do sol. E depois ela diz: sacrificai-vos pelos pecadores, e ensina aquela oração. Ó Jesus, é por vosso amor, né, oferecendo, né? Ó Jesus, é por vosso amor pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, e em reparação e pela conversão dos pecadores. Quando ela diz as últimas palavras, abre as mãos, e o chão se abre, e eles veem o inferno. Nossa Senhora mostra o inferno para duas crianças, uma de 7 e outra de 9 e 8 anos, e uma de 12. Né? E hoje nós encontramos nas nossas paróquias sacerdotes que dizem que nós, catequistas, não podemos dizer, falar sobre o inferno para as crianças da catequese, sendo que Nossa Senhora fez pior do que isso, ela mostrou o inferno. Há relatos Quando que não, a dizem gente que as ouve que o crianças inferno não existe da boca de. não existem, que é pior ainda, né? Mas dizem que a Lúcia, num dos relatos, fala que as almas que caíam no inferno, ela via as almas caindo no inferno, eram como folhas caindo no outono. É grave, né? Nossa Senhora mostra, dá toda uma descrição do inferno, as crianças veem isso em um segundo. A Lúcia diz que é o tempo deles gritarem ai. A fotografia que há dos pastorinhos tendo a visão do inferno, eu vou mostrar aqui. Ela tá bem ruim, claro, por causa da câmera, mas é um olhar bastante desfigurado dos três, né? Foi tirada depois da aparição de Júlio. E Nossa Senhora mostra o inferno e diz para eles: vistes o inferno para onde vão os pobres pecadores. Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção imaculada do coração de Maria. Se fizerem o que vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Essa é a primeira parte do chamado segredo de Fátima. Os nossos pecados têm consequência. Não são uma coisa jogada no ar. O meu pecadinho de pensamento, de palavra ou de ação não é algo que eu simplesmente fiz e joguei no ar. Não, é algo contra Deus que me criou e me diz que aquilo é mal. Quando eu digo para o meu filho que tem intolerância à lactose, não coma iogurte, e ele come, ele abraça as consequências de uma noite passada no trono, né? E às vezes uma consequência ainda pior do que isso, né? Quando eu não escuto Deus, que me diz que tal coisa me faz mal, por meio dos mandamentos, porque é isso que são os 10 mandamentos, uma receita que diz tal e tal e tal e tal situação te faz mal, eu abraço a consequência de eternamente estar separado de Deus. E é isso que Nossa Senhora vem trazer em Fátima na primeira parte do segredo. E aí ela diz: se fizerem o que vos disser, salvar-se as almas e terão paz. A guerra acaba, a Primeira Guerra Mundial, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio IX virá outra pior. Essa guerra veio a Segunda Guerra Mundial. Quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus nos dá, que há de punir o mundo por meio da guerra, da fome e da perseguição à Igreja e ao Santo Padre. Houve uma grande perseguição mesmo ao Papa da época. Houve essa luz, houve a aurora boreal em todo o continente europeu, inclusive em Portugal, uma coisa que não acontece normalmente. A aurora boreal foi vista em todo o continente europeu. Fala, E no outro dia começa a guerra. fala a data de novo, porque isso é recente, aconteceu novamente, essa aurora boreal, essa luz estranha, né? Um período também de conflitos, De conflito. né? Que a gente tem vivido conflitos mundiais, aconteceu de novo. Então, essa mensagem, quando ela foi dita, ainda não havia ocorrido a Segunda Guerra Não Mundial. havia. E ela Não, estava. isso foi em 1917. Exato. Então, vejam.
A gente tem nas profecias marianas esse caráter de aviso de uma mãe que quer barrar as consequências que estão por vir, que sabe que serão. É quase como assim, ó, teu pai quando chegar em casa você vai ver. Então, vai arrumar teu Exato. quarto antes que ele venha. É uma coisa assim de mãe que não quer ver o filho Sim, sofrer. uma mãe que não quer ver o filho sofrer a consequência eterna, né? E Sim, aí ela vai dizer, para impedir que isso aconteça, eu venho pedir a consagração da Rússia ao Imaculado Coração, a primeira coisa, Nossa Senhora, e a comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados. Se atenderem os meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará os erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados, Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Nossa Senhora não desce do céu para nos mandar escovar os dentes. Nossa Senhora fala de uma coisa séria. Haverá uma revolução levada pela Rússia. Comunismo. Claramente falando. Uma revolução dos costumes, uma revolução no âmbito moral, uma revolução no âmbito econômico. E a Rússia, de fato, espalhou os seus erros pelo mundo e se infiltrou, inclusive, dentro da igreja, fazendo muitos bons sofrerem. Nós vemos aí a perseguição e a caça às bruxas aos bons padres. Quantos padres hoje em dia simplesmente são perseguidos por falarem o óbvio? E eu não estou dizendo de perseguição de fora, perseguição de juízes e companhia limitada. Eu estou dizendo de perseguição dentro da igreja, padres e bispos. muitos padres É que são difícil. realocados, muitos padres que são até desligados. Exato. Então, assim, e ela diz: por fim, o meu imaculado coração triunfará, o Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, que se converterá e será dado ao mundo algum tempo de paz. Nossa Senhora fala de uma coisa aqui, e aqui eu gostaria de chamar a atenção, de uma profecia que Nossa Senhora fala. O Santo Padre terá muito o que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Nós não temos na história da humanidade nações aniquiladas. Houve uma tentativa de aniquilamento do povo armênio na primeira metade do século XX, mas não foi conseguido. Ainda assim, algum ou outro permaneceu na diáspora, como a gente diz, espalhado pelo mundo, né? Mas aniquilado não aconteceu de nenhuma nação. Ou seja, isso aqui não se cumpriu ainda. E aí tem gente que diz, não, a Rússia já está se convertendo, porque tem um ícone de Nossa Senhora lá. O Santuário de Fátima lançou essa balela esses tempos atrás. Não, a Rússia já está se convertendo, porque tem padres ortodoxos com ícone de Nossa Senhora de Fátima nas igrejas. Mentira! Isso aqui não é um sinal de conversão. Quando a senhora diz conversão, se o Papa saísse na sacada de São Pedro e dissesse, em união com os bispos do mundo inteiro, do qual eu sou chefe, eu consagro ao Imaculado Coração de Maria a Rússia, estava resolvido. O problema é que houve esta consagração, com quase toda certeza, feita agora, há um ano atrás, mentira, 2 anos atrás, pelo Papa Francisco, em Roma, no dia 25 de março de 2022, se eu não estou errado, quando ele consagra a Rússia e a Ucrânia a Nossa Senhora, a Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora havia predito isso. Ela disse, farão a consagração, mas será Isso é tarde tarde. demais. Então, Então, assim, assim, eu quero que vocês vejam que houve, né, a aparição de Nossa Senhora, ela deixou aquilo que foi dividido em três partes e que depois foram colocados como segredos, o primeiro segredo, o segundo segredo e o terceiro segredo, e eles foram sendo revelados, né, sucessivamente. Porém, o sim, terceiro, Nossa Senhora pediu para uma época específica para que ele fosse revelado, né? E tudo sim, isso, exato. só para que vocês entendam, como se tratava de uma revelação privada e a igreja tem, né, todo um cuidado, era tudo mandado de forma documentada para o bispo local, tá? Então, Muito, muito a, documentado. né, ficava a nível local. E isso ia se espalhando, se propagando, por quê? Imagina um lugar pequenininho lá no interior de Portugal, o pessoal estava vindo assim em peso, porque aconteciam muitas graças, milagres, milagres físicos mesmo, até mesmo assim de revelação, mudança de vida, conversão, e aquilo que era dito acontecia, estava acontecendo. Havia E não só, é, né? Então, esses que são conhecidos como os três segredos de Fátima, eles foram revelados em parte, né? O primeiro deles é justamente esse primeiro momento onde Nossa Senhora mostra o inferno para três crianças, chamando a atenção para que
essa realidade que na época já estava sendo. Hoje em dia, eu posso falar com propriedade que católico que tem medo de inferno é raridade. Não sei se É vocês quase que concordam tratado comigo como aí. um conto de fada, né? Ou a gente escuta o absurdo, como foi dito esse tempo atrás, que o inferno está vazio. Poxa, pelo amor de Deus. Tudo bem, a igreja não diz claramente que tem alguém no inferno. Nem Lutero. Assim, isso não está na doutrina da igreja. Mas pelo menos milhares de anjos existem. Porque isso é doutrina. E é dogma de fé. Né? Sim. E vai contra a prudência. Nosso Senhor fala isso no Evangelho. Serão lançados no fogo eterno. E de lá não sairão. Nosso Senhor fala isso. Aí você me diz que os pecadores do mundo inteiro que passaram e que fizeram as maiores atrocidades e que não se arrependeram no último momento da vida, eles vão ter o mesmo prêmio que os justos que passaram a vida inteira fazendo o bem? Ah, por favor. Entende? Então, assim, é uma coisa muito grave, é uma confusão doutrinária, tanto que Nossa Senhora vai continuar, a última coisa que ela fala é: em Portugal se conservará o dogma da fé e etc. Se vai se conservar em Portugal é porque no resto se perdeu. Nós falamos aqui de uma famigerada crise na igreja. Aqui na versão que eu tenho desse livrinho, que se chama Fátima, a mensagem de Fátima segundo os escritos de Irmã Lúcia, do senhor Antônio Borelli, que faleceu ano passado, ele diz assim, que o diretor espiritual da Irmã Lúcia, que era um brasileiro, isso é muito legal, o padre Antônio Maria Martins, um jesuíta brasileiro, ele vai afirmar na edição brasileira das cartas, eu tenho esse livro também aqui em casa, dizendo assim, que o terceiro segredo, na época ainda não tinha sido uma divulgação oficial do Vaticano, ele não foi ainda divulgado. Trata apenas da chamada crise na igreja, algo que é imaginável. Se o dogma da fé vai se conservar em Portugal, então quer dizer que no resto vai se perder. E o que Nossa Senhora diz? Que essa terceira parte do segredo, ela é para ser revelada apenas em 62, né, 1962, ao senhor bispo de Leiria, não é o Papa. Então, vejam, a aparição aconteceu em 1916 e houveram essas três partes reveladas que foram conhecidas como três segredos. O primeiro deles seria essa revelação do inferno para as crianças, mostrando que há consequências no pecado. A segunda parte seria dando os caminhos para essa amortização, vamos dizer assim, das penas, né? Então, tudo aquilo que E ela também uma entrega coisa como ferramenta, tudo aquilo que ela entrega como ferramenta, como a mãe bondosa que vem e traz ali o aviso: olha, antes que o pai chegue, façam isso, que vocês não vão sofrer consequências graves. E a terceira parte foi pedida para que fosse revelada somente ao bispo e anos depois, 1960, você falou, André? 1960, na década de 60. Né? Então mais ou menos. vocês vejam aí, né? 40 anos depois. Sim, a Lúcia não queria escrever. Ela tinha medo. Ela vai relatar isso depois no diário, né, que ela tinha medo de escrever. Nossa Senhora mesmo aparece para ela. Inclusive é uma coisa bonita, porque as pessoas não sabem. Aquela imagem que nós temos aqui em casa, a gente tem uma imagem bem grande na sala do Imaculado Coração de Maria, que ela tem uma mão assim e a outra assim, né? Nessa mão aqui, ela tá com a mão abaixada, nessa aqui assim, né? E aqui o Imaculado Coração vestido de Nossa Senhora de Fátima. Foi dessa visão. A Lúcia estava ajoelhada, rezando, e ela sente uma mão no ombro dela, que é a mão exatamente da senhora que está com a mão abaixada. E a outra que acolhe, né, que traz para si. E aí Nossa Senhora ordena que ela escreva o terceiro segredo e lacre e diga que é para ser entregue ao bispo de Leiria na década de 60. Ocorre que o Para bispo de ser Leiria era tão lido. frouxo, Era e para ele era ser tão revelado. frouxo, que ele levava o segredo numa bandeja para não tocar no envelope. Dom Venâncio, que era o seu bispo auxiliar, por ordem do bispo, o arcebispo de Lisboa, patriarca, né? Embora desobedecendo o que Nossa Senhora mandou, porque era para o bispo de Leiria abrir, né? Leva esse envelope para João 23, né? E levando para João 23 esse envelope, ele tenta olhar no negativo, né?
da carta para ver, e diz que são pouquíssimas linhas, 15 linhas. Né? E leva a João 23. João 23 decide não revelar o segredo naquela altura. Né? E um cardeal chamado Cardeal Bea, que muito teve a ver com a questão da crise na igreja, infelizmente foi uma pessoa muito influente em relação a isso, influente para o mal, diz para o secretário, Padre Malak Martin, que depois vai ser sacerdote na América, que vai falar muito sobre a questão do terceiro segredo, nós acabamos de condenar 5 milhões de almas. 5 milhões de almas eram os católicos que existiam naquela época. Ou seja, por não querermos publicar isso que a Santíssima Virgem falou. É gravíssimo. E detalhe, Mas, gente, ficou 40 anos, né, André? Eles não revelaram. Isso era uma ordem da mãe para a igreja, para esse tempo, né? Então, em 1960, era para ter sido revelado o terceiro segredo. E ele não foi. Então, se passou e a 40 anos, ou consagração da seja, foi Rússia agora também. nos anos 2000. Sim, e a gente nem sabe se é uma versão verdadeira. Há muita gente, e gente séria, teólogos, fatimólogos, gente séria, que estuda essa parede e dizer, não é possível que esse seja o terceiro segredo. Então, assim, é uma máfia que movimenta por trás a história toda, infelizmente, né? Eu não quero entrar nessa polêmica aqui. Então, o que eu gostaria de deixar é que Nossa Senhora pediu duas coisas que não foram feitas, que não estão ao nosso alcance. Primeiro, a consagração da Rússia. Segundo, a revelação do segredo. Não estão no nosso alcance. Agora, uma coisa está no nosso alcance. Pedirei a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Né? Então, é uma devoção que Nossa Senhora ensinou para a irmã Lúcia. Né? Ela vai ensinar depois, em 1929, para a irmã Lúcia. A gente chama o ciclo Corde Mariano das Aparições de Fátima, em que ela ensina para a irmã Lúcia como é que vai ser essa devoção. De modo simples. Por 5 sábados, primeiros sábados seguidos. Janeiro a maio, de maio a dezembro, ou qualquer mês que vocês escolherem. No primeiro sábado do mês, receber a comunhão em estado de graça, né? Comungar dentro ou fora da missa. Não precisa ser a missa de sábado. Você pode comungar dentro ou fora da missa, mas precisa ser no primeiro sábado do mês. Rezar o terço e fazer 15 minutos de companhia a Nossa Senhora. O que significa isso? Passar 15 minutos conversando com Nossa Senhora sobre um dos 15 mistérios do Rosário. Então eu pego lá qualquer um dos mistérios, penso naquilo, o que aquilo me traz para a minha vida e converso sobre aquilo com Nossa Senhora. E em troca, Nossa Senhora promete a salvação. E os últimos sacramentos e todas as outras graças que ela pode prometer para nós. De uma coisa gente. simples. Eu vou e fazer outra coisa, claro, corte dessa parte. Eu vou fazer um corte dessa parte para ficar fixado, porque isso é muito importante que seja divulgado. Muitos conhecem Fátima, vem uma imagem de Fátima, lembram que teve uma aparição em Fátima, em Portugal, e a gente está intimamente ligado a essa profecia. Nós somos colonizados por Portugal. Por portugueses, nós falamos português, né? Não por Sim. acaso também eu acredito que o confessor, né, o padre, diretor espiritual da irmã Lúcia também, brasileiro. Então eu acredito muito assim que nós temos sim uma missão dentro daquilo que nós não sabemos o que, mas o Brasil, existem muitas profecias para o Brasil neste tempo. Assim, Pio XII, quando Pio XII lê o segredo, ele disse, isso é uma afirmação também de vários fatimólogos, que ele diz feliz do Brasil e desmaia quando lê o segredo. Né? Então tem de fato aqui uma graça de Nossa Senhora e cabe a nós. Então, Eucaristia no primeiro sábado do mês. Que inclusive confissão, agora, ó, já dá para começar vai neste ser o sábado próximo. agora. Bom, passou já. Passou. Começou no sábado, esquece. Mas de qualquer forma, Eucaristia no primeiro sábado do mês, a confissão 7 dias antes ou 7 dias depois do primeiro sábado, com a intenção de reparar o Imaculado Coração. Eu não preciso dizer para o padre isso. Mas antes de me confessar no meu coração, eu digo, eu ofereço essa confissão em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Faço a comunhão em estado de graça, rezo meu terço, faço companhia a Nossa Senhora por 5 sábados
seguidos e ganhe o paraíso. Porque Nossa Senhora nos promete E salvação. aí, Então, se você assim, ficar confuso, é se o você falar bolão da assim, Mega Sena. e aí se você falar assim, mas não posso fazer isso por Nossa Senhora, porque Jesus é o caminho, pois faça mais por ele, então. Claro, Pois faça 5 mais. sábados reparando as ofensas que cometem contra a mãe dele. Um sábado por mês. Faça os outros todos por Jesus. Né? Então, assim, a gente às vezes fica muito crica com certas coisas e devoções e tudo mais, e muitos ainda que têm um coração que se diz católico, mas órfãos, não abraçam, né, devoções. Eu sou, assim, conduzida a crer também pela vida daqueles que eu admiro. Padre Pio é um desses, né? Ele era muito devoto de Fátima, Fátima, muito mesmo, muito de devoto. fato. Muito. Então, quem não conhece a vida do Padre Pio também convida a pesquisar. Para mim, ele é tipo assim um santo X-Men. Eu sempre fui dada a essas, né, investigações assim da parte mística da igreja. Não vou dizer se é mérito ou demérito, isso é algo que foi da minha natureza, curiosa, né? Então, eu sempre gostei de ver a vida dos santos e os santos místicos para a gente, né, nessa geração, eles acabam atraindo mais, né? Eles têm, assim, uma questão de um mistério e é tão bonito ver que Deus, ele ainda age, até mesmo hoje, ele age, né, através da vida destes santos, santos aí que são recentes, se você for colocar na história da igreja, né? Mas a igreja é a mesma, os santos, a comunhão dos santos, e geralmente, se você for estudar, se você for pegar um livro para ler a biografia da vida de um santo, você vai ver que ele conhecia todos os santos daquele tempo. É muito engraçado essa ligação que há, né, entre os santos, que conhece um, que favorece o outro, então, assim, o Padre Pio, para mim, ele é um santo que ele é desse tempo ainda. Ele está ainda no Sim. nosso tempo. E não só o Padre Pio, mas também as crianças, né, as três. A Jacinta e o Francisco foram santas logo depois morreram logo depois da, das aparições de Nossa Senhora, né? E hoje são canonizados pela igreja. Canonização não é ato infalível, a gente sabe disso, né? Não é ato dogmático, mas de qualquer forma são duas crianças que a vida toda delas traduz a mensagem de Fátima. Se hoje em dia desaparecessem todos os livros sobre Fátima e ficasse só a vida do Francisco e da Jacinta, nós chegaríamos ao essencial da mensagem por causa disso. Então, assim, é de fato o grito lancinante de uma mãe que vê os filhos brincando na beira do precipício. Né? E ela vem trazer. A gente não pode ter também uma visão de Fátima ou das outras aparições de Nossa Senhora como uma cartomante que vem colocar os futuros. Né? A gente fica, pega uma revelação daqui, outra aqui, vai juntando os quadrados e ela lá para virar toda uma, né, um comboio de coisas que Nossa Senhora vem nos trazer medo. Não, é para nos trazer a conversão, para nos trazer a paz, a tranquilidade de estar com Deus, preparados. Né? Então, assim, permite, fala, pede. Por que ela pede na década de 60? Na década de 60 é que começa a grande crise na igreja, em que se abre as comportas para que aquilo que é o erro do chamado modernismo, né, entre dentro da igreja. É a partir daí que se relaxa a coisa e que entra. E aí nós vamos ter a década de 60 de grande crise e confusão na igreja, né? A década de 60, de 70 de maior crise ainda. Na década de 70 nós temos uma coisa chamada um século, uma década sem Maria, porque os padres e os bispos faziam questão de tirar a figura de Maria Imaculada da igreja, do foco, com uma postura de querer colocar somente Cristo no centro. Enquanto não entendem que se nós tiramos Nossa Senhora, a humanidade de Jesus que vem por meio dela fica jogada de lado. Né? E aí nós temos diversas igrejas, das mais antigas às mais novas, em que os altares de Nossa Senhora foram destruídos, as imagens de Nossa Senhora foram levadas para o fundo da igreja, né? E as pessoas. E o que sustentou as almas nessa época? O que sustentou as pessoas para chegarem na nossa época, no Brasil, e lutarem contra um governo ruim, contra bispos e padres que falam o contrário daquilo que a igreja traz? Foi o Rosário. Foi o Rosário. Porque nós víamos nas paróquias os padres dizendo, não rezem, devoção de velhinhas piedosas, isso e aquilo, e as velhinhas estavam lá no primeiro banco rezando o Rosário. As E a nossas gente, avós, até as mesmo nossas assim, mães. a minha infância, vou falar uma coisa para vocês. Essa é uma tradição que geralmente é passada de mãe, né? De mãe, de vó. Tanto a devoção do Rosário, a devoção aos Santos Anjos. É uma devoção que se aprende de berço.
Mas é uma devoção que também se pode se aprender de adulto, né? Depois. Não é limitado. Mas no geral foram as mães, né? Foram as famílias que foram passando isso de geração em geração. A minha avó mesmo colocou, eu me lembro muito, assim, claramente da lembrança, a minha avó colocando o terço na minha mão, né, para aprender a rezar, né, e sempre rezou, e aqui em casa a gente teve a proximidade de sempre rezar o rosário, mas é uma coisa que todos podem, né, e Nossa Senhora ensina uma jaculatória para se rezar no rosário, né, jaculatória são aquelas pequenas frases que levam o nosso pensamento a Deus, né, o Diz e o Santo são flechas que nós jogamos em direção ao Sagrado Coração de Jesus. Né, recadinhos de amor, beijos jogados para ele, né? Nossa Senhora ensina, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, especialmente aquelas que mais precisarem. As que mais precisarem são tanto aquelas que estão em maior perigo de condenação, né? Quanto aquelas que estão no palco da história. Quem é que mais precisava na época da Revolução Protestante das nossas orações? Santo Inácio de Loyola, porque foi quem fez a contra-revolução. Era ele quem precisava. Quem mais precisa hoje em dia? Não sei. Alguém que está no palco da história nesse momento e que precisa das nossas orações e que nós não sabemos, mas a Imaculada sabe. Né? Então ela nos ensina de um modo maravilhoso a entrar na comunhão dos santos. Né? E de saber rezar por aquilo que a gente talvez, pessoas que a gente não conhece. E que oferecendo nossos sacrifícios por eles, as nossas orações por eles, um dia no céu a gente vai encontrar essas pessoas. Né? E a gente vai ouvir delas, obrigado, porque você rezou por mim e por causa do teu rosário, da tua penitência, da tua jaculatória, de uma jaculatória rezada à Nossa Senhora, eu me salvei. Né? E isso é maravilhoso. Né? E assim, as aparições de Nossa Senhora em Fátima, em julho, já foi 1h30 de Pra mim, live. André. Né? Até Só um outubro pouquinho, André. é muita Volta um coisa. pouquinho. Volta ali teu raciocínio. As aparições de Nossa Senhora em Fátima, aí travou para mim. As aparições de Nossa Senhora em Fátima, elas começam em maio e vão até outubro. Nós estamos parados aqui na aparição de julho, que foi quando ela mostrou o terceiro segredo, né? Até o terceiro segredo. Então, assim, é muita coisa. É muito. Nossa Senhora, apesar de. E ela passava pouco tempo com os videntes, eram 5 minutos. Né? As pessoas viam. É importante falar o horário Quem também, estava né, André? Tinha um horário em que ela chegava entre meio-dia. meio-dia e 1 hora, né? Isso. E isso é algo Eles rezavam o terço. importante. Isso é algo importante, porque nós vamos ver ao longo da história, quando a gente adentrar a outras aparições marianas, que Deus queira a gente tenha a oportunidade de vir dividir com vocês, apresentar essas histórias, porque a nossa Igreja Católica ela é riquíssima. Muitas vezes a gente conhece o símbolo e não conhece a história, ou é tão rasa a nosso conhecimento, a gente não tem profundidade, e é justamente aquilo mesmo que ela disse: soubesses o quanto vos amo, chorarias de alegria. Então a gente está aqui querendo dividir e também receber esse amor, né? Que a gente possa dividir e multiplicar, porque, veja, tudo é uns pelos outros, né? Essas reparações é pelos outros também. Nós rezamos pelos outros. As jaculatórias nós colocamos aqueles que mais precisam, né? Então isso é. Exatamente. E ela vai dizer depois para o Francisco e para Jacinta e para Lúcia, né, na aparição seguinte. A aparição seguinte foi a única que não foi em 13 de maio, porque os três foram presos. Francisco, a Jacinta e a Lúcia foram presos pelo administrador maçom da região deles. E eles prometeram, o administrador dizia para eles: se não renuncia, se não dizem o segredo, pois eu frito os três num tacho de azeite. Primeiro levaram a Jacinta diz: pois morro por Nossa Senhora. 7 anos, desse tamanho, morro por Nossa Senhora. E vai, e o administrador volta e diz: uma já foi fritada. Né? Foi nada, mas é o medo para uma criança. E vai a segunda, e o Francisco: pois morro por Nossa Senhora. E mais um, né? E assim vai. E em 19 de agosto, passado porque estava na cadeia, no dia 19, Nossa Senhora aparece e fala uma coisa que é muito importante para nós, né? Rezai muito e fazer sacrifício pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, porque não há quem se sacrifique e reze por elas. Muita gente vai para o inferno por causa da nossa negação. Talvez você assista essa live, né? Nós dois que estamos aqui conversando, Valquíria, né? Porque é também para a gente
para mim que estou aqui falando e para você que está também falando e comentando da tua experiência de vida, uma oportunidade que Nossa Senhora nos dá de revisitar coisas que estão gravadas na nossa consciência e na nossa memória. Né, que talvez, e de renovar o nosso sim diante de Nossa Senhora e de dizer obrigado por me chamar, obrigado por me revelar, por me amar por primeiro e permitir que eu fale isso para os outros, obrigado por me fazer ouvir isso, mas também de dar o sim de eu quero aderir a isso, né? E renovar as minhas intenções. Então, assim, quanta gente vai para o inferno porque não há quem reze, e nós, quantas vezes dos nossos próprios pecados pessoais, Nossa Senhora nos tirou da nossa lama, do nossa própria miséria, porque alguém rezou por nós, né? Sim. Quanto a gente só vai saber no céu. E aí vem também essa questão do Padre Pio. Vou só colocar o celular aqui mais perto para poder encaixar o cabo da bateria. Padre Pio, ele tinha uma relação com as almas do purgatório, que estavam no purgatório, porque de lá elas já não poderiam fazer nada por elas mesmas, né? Então a oração que nós destinamos às almas do purgatório, a oração que a gente faz, essa comunhão dos santos, né? Isso é muito desejoso também da mãe, porque às vezes ela quer se valer de você, né? De revelar alguém, de repente, da tua família. Você já rezou pelos seus antepassados? Você tem o costume de rezar pelos seus filhos? Você tem o costume de rezar pela sua família? Pelo sacerdote da tua paróquia? Às vezes a gente é muito pronto assim em criticar alguma questão que acontece, mas quantas vezes você fez uma penitência reparadora por aqueles que você sabe que precisam de um sustento espiritual, né? A nossa vida, a gente precisa sim alimentar o corpo, mas também nós temos um espírito que precisa ser alimentado e a gente precisa também domar as nossas paixões para que a gente se eleve, né? Não ficar ali no nível dos desejos mundanos. A gente precisa ter desejos mais elevados. E como a gente faz isso? É o treino. Então, quando Sim, uma mãe vem e aparece e pede, façam isso desta forma, é porque tem um benefício para o corpo, né? É quase como uma sim, ginástica espiritual. sim, sim. E veja, se a Jacinta e o Francisco, vamos pegar pelo exemplo dos dois, sobretudo da Jacinta, né? Se eles não tivessem sido, Nossa Senhora vai falar depois na aparição de setembro, né? Que não gostaria que eles dormissem, porque eles pegavam uma corda e amarravam na cintura bem forte, sabe? E Nossa Senhora vai falar na aparição de setembro que ela não quer que eles durmam com a corda, né? Porque eles dormiam com a corda amarrada e provavelmente não dormiam, porque, né? Se a Jacinta não tivesse se treinado a tomar o leite que a mãe oferecia sem gostar, usar a corda, fazer jejum, fazer penitência, meses depois, quando em 1919 ela foi levada para o hospital e teve que ficar sozinha, porque Nossa Senhora aparece para Jacinta, é bem bonito isso. Depois que as aparições acabaram, a Lúcia chega no quarto e vê o Francisco e a Jacinta e diz assim, a Jacinta está muito feliz e ela diz, Nossa Senhora veio nos ver. Disse que o Francisco leva logo para o céu com ela. Mas a mim, Nossa Senhora perguntou se eu queria ficar cá mais algum tempo para sofrer mais pela conversão dos pecadores. Disse-lhe que sim. E fica. E Nossa Senhora diz, então você vai morrer sozinha no hospital em Lisboa. E é o que acontece. A Jacinta tem uma febre de tifo, né? Isso se agrava, dá um problema grave nos órgãos internos dela, ela é levada para Orem e depois para Lisboa. Em Lisboa fica num orfanato chamado da Madre Godinho, fica lá tem a cadeira onde Nossa Senhora sentava e vinha fazer companhia para Jacinta, porque ela fica de fato sozinha, longe da mãe, da Lúcia e de todo mundo, né? Mas todo esse treino que Nossa Senhora fez com ela em Fátima, dela por si só querer dizer não, ter a possibilidade de não tomar leite e ainda assim tomar, ter a possibilidade de comer e ainda não assim querer comer, prepará-la para que no hospital ela enfrentasse essas adversidades. De não comer, de não vestir, de passar frio, de ser aberta desde a garganta até o umbigo sem clorofórmio, uma criança de 9 anos, e que dizia apenas, ai meu Jesus, ai minha Nossa Senhora. Então, assim, e depois de uma ciência maravilhosa. A Jacinta tem as frases dela, que ela disse, ela fala para Madre Godinho que algumas coisas Nossa Senhora diz e algumas coisas ela pensa. Muitas almas vão para o inferno por causa dos pecados da carne. Outra, e aí pergunta o que eram os pecados da carne, ela não sabe responder o que é, né? Porque foi Nossa Senhora quem falou. Haverão de vir umas modas que hão de ofender muito a Deus Nosso Senhor, a vestimenta, a modéstia no vestir, né?
várias outras coisas que Nossa Senhora fala para ela. Então, assim, se Nossa Senhora não tivesse treinado ela para se oferecer, pois como que viveria sozinha depois? Entende? Então, Deus, ele nos dá, assim, exatamente aquilo que nós precisamos para a nossa própria conversão, né? E Nossa Senhora traz tudo isso, né, para eles. Em setembro ela volta, em setembro tem sinais no céu. Eles veem pétalas de rosa caindo e que não atingem o chão e não conseguem pegar. Eles veem o céu se escurecer. Eles veem várias coisas e ainda não é o milagre do sol. O mais legal Então disso isso... tudo é que todos esses milagres físicos, nós estamos num tempo que é próximo a nós e que já tem Sim, meio de se documentar. Então, tudo isso que milhares de pessoas aconteceu, viram. existem pessoas vivas que deram entrevistas falando sobre o que aconteceu. E físicos que estavam no local. Porque quando a Nossa Senhora anunciou o milagre, em setembro, já acontecia, né? Milagres relacionados à atmosfera, coisas assim. Então houve uma grande impressão popular em Portugal inteira. O governo maçom queria matar os padres, porque achavam que era eles que tinham feito, né, mas não era. E todo mundo vai a Fátima. Inclusive físicos, biólogos, não, astrólogos, astronômicos, né, Astrônomos. enfim, astrônomos, né, vão a Fátima e documentam tudo isso. Então, há jornais de época, testemunhos de época de pessoas que creiam, que tinham fé e as que não tinham. Né? Gente que vai só por curiosidade, gente que vai porque a mãe pediu para ir. E eles dizem, 13 de outubro, a Jacinta se confessa, o Francisco se confessa também e a Lúcia, porque eles têm medo de morrer. Acham que vão morrer naquele momento. E eles vão, uma chuva torrencial no meio de um lamaçal. A Jacinta, para conseguir passar, ela só conseguiu porque um senhor muito alto pega ela no colo e consegue passar, né? E quando dá meio-dia, Nossa Senhora vem descendo e a Lúcia grita, fecha os guarda-chuvas. Era um lamaçal, uma chuva, e a Lúcia mandando fechar os guarda-chuvas. E Nossa Senhora aparece, fala com ela, né, e diz, quero que faça aqui uma capela em minha honra, a capela está lá, Capelinha das Aparições. Eu sou a Senhora do Rosário, que continue sempre a rezar o terço. Todos os dias, a guerra vai acabar e os militares vão voltar para suas casas. E aí a Lúcia diz, eu tinha coisas para lhe dizer. Se curavam os doentes, se convertiam os pecadores. E Nossa Senhora diz, uns sim, outros não. É preciso que se emendem, peçam perdão dos seus pecados e tomando um ar triste. E não ofendam mais a Deus, nosso Senhor, porque já é muito ofendido. Quando fala isso, né, é algo para a nossa vida. Que não ofendam mais a Deus, nosso Senhor, que já é muito ofendido. Nossa Senhora abre os braços. Quando abre os braços, toca o sol. Toca não, né? Direciona o sol. E nesse momento o sol se torna um grande disco de prata que baila pelo céu. E diz que vem em direção a eles. Os físicos presentes lá dizem que se aquilo não fosse um milagre, e é um milagre, a Terra teria sido cozida pelo sol. E foi assim, uma coisa muito... Ah, histeria coletiva. Tudo bem, histeria coletiva de gente que não acredita é uma coisa muito séria, né? E a Lúcia grita, olhem para o sol. E enquanto o sol gira, e aqui daí eu quero dar um enfoque em relação a isso, a Lúcia e Francisca e a Jacinta veem São José, com o menino Jesus nos braços, e Nossa Senhora. São José, junto com São Miguel, foi consagrado como patrono deste século por Leão XIII. Lembra que eu falava no início da live isso, né? Então vem para abençoar o mundo. Eles veem também Nossa Senhora, vestida de Nossa Senhora do Carmo. O privilégio do escapulário, como você mesmo disse. Em segundo, de Nossa Senhora do Carmo, lá do profeta Elias, né? A devoção Nossa Senhora do Carmo vem do profeta Elias, do Carmelo, né? Vem aquela linhagem de pessoas que desde antes de Nossa Senhora nascer têm uma devoção a Nossa Senhora e que são mantidas na verdadeira fé e na verdadeira piedade por causa da devoção à Mãe de Deus. Seja antes de Nossa Senhora nascer, porque já tinham monges que viviam no Carmelo que queriam propagar devoção à mãe daquele que seria o futuro Messias, né? Até depois que Nossa Senhora nasceu, teve o Pentecostes, eles foram batizados no Pentecostes, né? E continuaram levando a devoção à Senhora e foram preservados na verdadeira fé dentro das heresias que houveram na época. Os carmelitas foram preservados pela devoção à Nossa Senhora. A devoção nos preserva na fé. Nossa Senhora do Carmo aparece em Fátima para nos mostrar isso.
E aí ela mostra uma senhora, que aqui é minha afirmação. Eu, André, estou afirmando isso, não foram a... Eu e outras pessoas mais, que são conhecidas e que têm mais conhecimento que eu, que afirmam uma coisa interessante. Elas veem Nossa Senhora das Dores. É assim que a Lúcia chama, né? Portanto, mas Nossa Senhora das Dores está vestida de azul e encarnado, que é uma espécie de roxo. Anos depois, em 1930, no Brasil, Nossa Senhora aparece mais uma vez de azul e encarnado em Nossa Senhora das Lágrimas. Então, assim, é toda uma sucessão de coisas, e aí Nossa Senhora volta para o céu, há toda uma situação, né, de propagação da devoção. O Francisco e a Jacinta de fato morrem anos depois. Hoje são canonizados pela igreja. A Lúcia vai morrer velhinha no convento do Carmelo. E em 1929, Nossa Senhora aparece para entregar a devoção dos primeiros sábados. Ela promete voltar uma sétima vez em Fátima, e nós estamos esperando esta nova vinda de Nossa Senhora lá, né? Ela promete isso. E ela aparece mais uma vez para mostrar a devoção, para cobrar a Lúcia da promessa, depois aparece para pedir o segredo, para que seja revelado, e assim se fecha o ciclo de revelações de Nossa Senhora de Fátima. Ela percorre a Itália, cura Padre Pio, a imagem de Nossa Senhora, né, percorre a Itália e toda a Europa que tinha acabado de sair da guerra, e foi assim que a devoção se espalhou pelo mundo, porque Nossa Senhora Peregrina passou, e era milagrosa, essa imagem milagrosa está até hoje lá em Fátima, porque curou Padre Pio do câncer, né, curou Padre Pio de um câncer que ele estava convalescendo. Enquanto ela subia de helicóptero por San Giovanni Rotondo, Padre Pio agitava o lenço e dizia a Nossa Senhora: tu vais embora daqui e me deixas doente desde que chegaste. Né? Então, quando a senhora chegou, me deixou doente, quando sai, me deixa doente. E Nossa Senhora cura ele naquele momento. Ela passa por todos os lugares do mundo inteiro, inclusive no Brasil. Nós estamos comemorando 100 anos quase da passagem dela aqui no Brasil. Estamos comemorando o aniversário dela da passagem no Brasil. E cura pessoas por onde passa. Nossa Senhora converteu num lugar onde ela passou um prostíbulo inteiro de prostitutas só olhando para a imagem de Nossa Senhora. De olharem para a imagem passando, Nossa Senhora converteu um prostíbulo inteiro. Então, assim, é uma coisa muito enorme. Fátima tomou uma proporção muito grande, mas hoje, infelizmente, aquilo que a gente diz, as pessoas não conhecem, infelizmente, toda a riqueza espiritual dessa aparição de Nossa Senhora. E eu acho, né, que nosso tempo já vai bem Sim, fundo, né, Valquíria? sim. Daqui 15 minutos a Quero gente agradecer completa a... quase 2 horas de live, daqui 15 minutos. E ainda teria, acreditem vocês, muito mais o que se falar, tanto a respeito daquilo que se desenrolou a partir ali de Fátima, dos segredos, principalmente esse último que é conhecido como o terceiro segredo que não foi revelado a tempo, né? Ele ficou por 40 anos escondido, e quando se revelou, ainda assim, levou ainda mais 20 anos para se cumprir a verdadeira, então, consagração que nós entendemos ser tardia, né? Então, já confirmando o próprio segredo, que aconteceria a consagração da Rússia, mas que seria tarde demais. Então, assim, há consequências, sim. Existe um período de tribulação também predito? Sim. Mas já é antedito que, no fim, o meu imaculado coração triunfará. Então, é com um olhar de esperança que a gente está aqui se colocando, né, à disposição dessa verdade que nós cremos, que o imaculado coração triunfará. Então, por mais que precisemos passar por tribulações, e já estamos vendo muitas acontecerem próximas a nós, e que venha acontecer algo que possa ser mais grave, nada é mais grave do que uma alma se perdendo por falta de conhecimento, por não haver alguém que reze por ela. Então, assim, mesmo que a nossa geração não seja aquela feliz geração que verá a volta de Jesus, que tem muita gente aqui no Instagram, principalmente, aparece alguma coisa, alguém já vai, são os sinais da volta de Jesus. Acontece outra coisa ali, já estamos no início das duas. Acontece outra coisa ali, não, nós já estamos no meio da tribulação para frente agora. Cada um, né, se coloca. A verdade é que não sabemos. Não necessariamente será na nossa geração, mas nós precisamos sim preparar nossa alma para o momento em que ela for chamada. Precisamos daquelas
pessoas que são mães ou que têm pessoas que dependam, né, de nós, talvez alguém de uma comunidade, ou mesmo um professor, ou precisamos preparar a próxima geração, que foi através Para isso. desse ensino, né? É algo que é recente, mas que ainda não se cumpriu de uma forma completa. E existem várias outras aparições marianas que são para esse tempo, que em breve a gente vai falar mais, como por exemplo Nossa Senhora do Bom Sucesso, que há 500 anos atrás predisse um tempo que é o que nós estamos vivendo hoje, exatamente da forma com que ela predisse. E está acontecendo linha por linha daquilo que foi revelado em profecias marianas. Então, tudo aquilo que é digno, né, da nossa crença, porque não vai contra a fé e dogmas da igreja, por que não darmos ouvido e naquilo que pudermos também nos beneficiarmos e beneficiarmos o maior número de almas possíveis? Por que não? Então, estamos aqui, eu e o André, finalizando essa primeira parte da, do nosso intento, né, André? Que eu entendo como uma graça de Deus a gente poder ter à nossa disposição, né? As redes sociais, você que ficou aqui com a gente até agora, você que vai ver depois, você que vai ver não sei quantos anos para frente, né? Eu digo, isso é algo que vai perdurar se a vida dos santos, e é ali onde a gente mira, né? Santos, mas não santos da força do nosso braço, que isso é impossível. É santos pela graça e misericórdia de Deus. Se Ele nos permitir que essa mensagem chegue ao máximo de número de pessoas possíveis, que ela frutifique na tua família, no seu bairro, que a partir de agora você que ouviu isso deseje viver ali aquele pedido da mãe, né, sobre os sábados, aprenda a fazer, divulgue essa informação, busque viver em estado de graça, já vai ter valido muito. Exatamente. Que uma alma seja alcançada pelo Imaculado Coração, né? Que uma pessoa que ouvindo qualquer uma dessas palavras se sinta chamada por Nossa Senhora, né? E aquilo também que a gente, o esforço, né? De preparar, de conversar, de tomar o tempo, né? De estar aqui conversando nós dois, aquilo que a gente faz também por Nossa Senhora, que isso sirva. O mínimo do básico que a gente faz por ela, né? Sirva para a conversão de muitas almas, para que o apelo dela seja mais conhecido, mais amado, né? E que se salvem almas por meio disso, que ela use de nós como instrumento, como ela desejar, né? E o Espírito Santo renove a face da terra de fato, né? É preciso cada vez mais pedir por meio de Nossa Senhora que o Espírito Santo renove a face da terra, porque é só Ele, é só o Paráclito, é só o Consolador que pode vir e nos renovar interiormente e por meio da nossa renovação interior renovar a face da terra. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né, a abertura, Val, daqui desse perfil. A gente já, há muitos anos, essa live é um fruto de várias conversas, né? Quando eu me encontro com a Valquíria, falta assunto, e geralmente é sobre essas coisas que a gente está conversando aqui hoje, né? Falta tempo, e eu saio da casa dela 2, 3 da manhã, às vezes, quando eu vou a Campo Grande, ou quando eu estou aqui na casa da tia, que nos acolhe muito bem, graças a Minha Deus, mãe. né? De tanto que a gente conversa E, e, gente, e fala para sobre isso. nós, Tem hora essa, que assim, se não fosse os compromissos que a gente tem para nós, essa live podia, assim, eu acho que eu e o André, a gente ficaria 24 horas tranquilamente conversando. Ainda mais com um chimarrão, né? Que emendando, aí o né? chimarrão E um é vai obrigado a emendando. ficar quieto enquanto tá lá, e o outro vai falando, e o outro vai indo. Então, A gente é tem que ter muito. duas cuias de chimarrão, né? Uma Sim, para um, né? Porque exato, senão a porque coisa não o dá. André faz a cuia de microfone às vezes, ele não toma, ele não passa. Já teve dia que eu falei, não, vão ser duas cuias. Duas cuias, senão não dá conta. É isso. E agradeço, então, de estar aqui, né? E também com uma forma de gratidão à Nossa Senhora, né? Pela Maria, minha filhada, né? Que nasceu nos dias de Nossa Senhora de Fátima, enquanto ela estava se preparando para nascer, a gente já rezava a novena de Nossa Senhora de Fátima, pedindo pelo nascimento dela. Depois, a grande graça que a gente teve, né, durante a doença dela no ano passado, né? Toda a questão, todos os problemas que ela teve de saúde, e que foi uma graça Foi, muito grande de Nossa Senhora para meu nós. Deus. Então, assim, que essa live sirva também de gratidão à Imaculada por essa princesa da nossa vida, né? Que a gente é tão grato a Deus por nos dar e que nos alegra tanto todos os dias, Sim. né, Val? Muito obrigado desde já. Eu que agradeço.
Agradeço vocês que ficaram aqui, que passaram por aqui. Essa live vai ficar salva e em breve eu vou fazer alguns cortes, porque tem muitos pontos importantes que é preciso que se divulgue, né? Então, se você puder fazer isso, talvez compartilhando essa live, encaminhando para alguém, salvando, botando ali um coraçãozinho, isso já ajuda o Instagram a entender que isso é importante e ele entrega para mais gente. Vou fazer isso também lá no YouTube, então em breve essa live vai ir para lá, porque aí você pode também acelerar o áudio e dar tempo de você assistir tudo, talvez ali, né, num trajeto entre a faculdade, o trabalho, e ficar com a gente aí aprendendo sempre mais. Uma boa noite. Fiquemos todos com Deus. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigado, André. Um beijo e até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.